Vencer no Brasil não é só questão de querer. Antes fosse, né? Não é só acordar cedo, trabalhar duro e acreditar no sonho. Porque tem gente que já nasce 10 passos na frente, enquanto os outros começam a corrida devendo, cansados, sem apoio, sem estrutura e ainda ouvindo: se você não venceu, é porque não se esforçou bastante. Mas a pergunta é: se o jogo é tão difícil, como virar esse jogo? Talvez você já tenha sentido isso. Você trabalha, corre atrás, tenta melhorar, mas parece que o dinheiro nunca sobra. O salário cai na conta e antes mesmo de você respirar, já tem conta esperando. Aluguel, mercado, transporte, internet, parcelas e dívidas, imprevistos. E aí você abre a rede social e vê gente comprando carro, viajando, montando um negócio, mostrando resultado, falando de liberdade financeira, e por alguns segundos você até se pergunta: será que sou eu que estou fazendo tudo errado? Mas calma, talvez você não esteja fazendo tudo errado. Talvez você só esteja tentando vencer em um lugar onde a linha de largada nunca foi igual para todo mundo. A verdade é que vencer financeiramente no Brasil é difícil para um caralho. Porque o Brasil não é um país neutro. Ele não trata todo mundo igual. Nem tem como fazer isso, na verdade, né? Tem gente que nasce numa casa onde só se fala de investimento, faculdade, patrimônio, empresas, viagens, línguas, oportunidades. E tem gente que nasce em uma casa onde a conversa é outra. Conta atrasada, botijão acabando, nome sujo, comida contada, ônibus lotado, medo de perder o emprego e a obrigação de virar adulto cedo demais. E isso muda tudo. Porque quando uma pessoa nasce em uma família estruturada, ela pode errar com menos medo. Ela pode tentar uma faculdade, pode fazer um estágio ganhando pouco, pode investir tempo em aprender. Pode abrir um negócio, se der errado, ainda tem para onde voltar. Mas quem nasce sem rede de apoio não tem esse luxo. Para muita gente, errar custa caro, parar custa caro e sonhar custa muito caro. Às vezes o cara não está sem ambição, ele está sem margem. Sem tempo, sem dinheiro, sem psicológico, sem alguém dizendo: vai, ou segura a barra enquanto você tenta. E é por isso que a desigualdade não aparece só no extrato bancário. Ela aparece no tempo que você tem, na qualidade da escola que você estudou, no bairro que você mora, nas pessoas que você conhece, na segurança para arriscar, no acesso à informação. Tem gente que aprende cedo a multiplicar dinheiro. E tem gente que aprende cedo a sobreviver sem dinheiro. E só aqui entra uma virada importante. Entender que o jogo é desigual e não pode virar desculpa para parar. Tem que virar consciência. Porque uma coisa é você acreditar numa mentira. Todo mundo tem as mesmas chances, basta querer. A outra coisa é você cair na armadilha oposta. Como o jogo é injusto, então não adianta tentar. As duas ideias são perigosas. A primeira ignora a realidade e a segunda enterra a sua possibilidade. A verdade está no meio. O jogo é injusto, sim. Mas dentro desse jogo injusto ainda existem movimentos que aumentam a sua chance de virar. E o primeiro movimento é parar de viver apenas apagando incêndio. Eu sei que isso é difícil. Quando falta dinheiro, a mente entra em modo de sobrevivência. Você só pensa no boleto da semana, na conta do mês, no problema de hoje. Mas para quem quer mudar a vida, precisa em algum momento criar espaço para um mínimo, um pequeno, só um pouquinho, para pensar no futuro. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja por 1 hora por dia, que seja no ônibus, no intervalo do trabalho, na madrugada, no domingo, na sua folga. Porque a virada só começa quando você entende que esforço sem direção também cansa. Tem gente trabalhando muito, mas andando em círculo. Trabalha, recebe, paga conta, se endivida, trabalha mais, se cansa mais, se frustra mais e no fim do mês está no mesmo lugar. Não porque a pessoa é burra,
mas porque nunca ensinaram para essa pessoa a transformar o esforço em plano. E esse é o ponto. Para vencer financeiramente, você precisa construir 3 coisas. A primeira é habilidade, não tem como fugir disso. O dinheiro segue valor, e o valor vem daquilo que você sabe resolver para outras pessoas. Pode ser vender melhor, editar vídeo, fazer manutenção, enfim, existem várias formas de ganhar e gerar esse valor. Não importa o começo, importa é você escolher a habilidade que o mercado paga e ficar bom nela. Porque no Brasil, muita gente trabalha dura, mas pouca gente foi ensinada a se tornar rara. E quanto mais comum for o que você entrega, mais fácil é alguém pagar pouco por aquilo. A segunda coisa é o ambiente. Você não precisa abandonar todo mundo, virar arrogante ou se achar melhor do que os outros, mas precisa entender que o ambiente molda a sua cabeça. Se todo mundo ao seu redor normalizar dívida, reclamação, gasto sem controle, fim de semana como fuga e a segunda-feira como punição, com o tempo isso vira sua visão de mundo. Você começa a achar normal sobreviver. Normal não guardar nada, normal não estudar, normal não tentar algo maior. Então você precisa alimentar sua mente com exemplos, com outros exemplos, exemplos bons, livros, vídeos, conversas, pessoas com referências, mesmo que no começo seja pela internet. Você precisa ver gente que saiu de lugares parecidos com o seu e construiu algo, não para se comparar, mas para lembrar que existe um caminho. É aquilo, o ambiente influencia, não tem como a gente fugir disso. A terceira coisa é consistência. Essa talvez seja a mais difícil, porque a maioria das pessoas não desiste no primeiro dia. No primeiro dia você está motivado, com sangue nos olhos, a pessoa desiste no meio. Desiste quando está tentando e ninguém reconhece, quando posta e ninguém vê, quando vende pouco, desiste quando estuda e ainda não ganha mais, desiste quando começa um plano e a vida vem com uma emergência. Só que toda virada tem uma fase invisível. A fase em que você está mudando por dentro antes de mudar por fora. Ninguém vê quando você começa a pensar melhor, quando você deixa de gastar com besteira. Ninguém vê quando você aprende uma nova habilidade. Ninguém vai ver. E ninguém vê quando você acorda cansado e mesmo assim faz o que precisa ser feito. Ninguém vê a construção. Todo mundo gosta de ver o prédio pronto, perfeito, cheiroso, com as coisas funcionando. As pessoas só aparecem para comentar quando o resultado fica visível. E talvez seja por isso que tanta gente para cedo. Porque quer aplauso numa fase que exige silêncio. Quer reconhecimento numa fase que exige repetição, e muita repetição. Quer resultado rápido em um país onde até o básico já é difícil. Mas presta atenção, a virada não acontece quando a sua vida fica fácil. A virada acontece quando você para de esperar facilidade para começar. Você olha para sua realidade e fala: tá, eu não comecei com montagem, eu não tenho tudo que eu queria, eu não tenho todas as condições, mas eu tenho hoje. Eu tenho a minha mente, eu tenho minha energia, eu tenho a possibilidade de aprender, eu tenho a chance de melhorar uma decisão por dia. E uma decisão por dia muda mais do que parece. Uma decisão de não gastar com o que não precisa, decisão de estudar em 1 hora, decisão de oferecer seu serviço para mais pessoas, decisão de melhorar seu currículo, de aprender a vender, de gravar o primeiro vídeo. No começo parece pouco, mas pouca coisa repetida por muito tempo virou uma mudança real. E talvez vencer no Brasil seja exatamente isso. Não romantizar a dificuldade, mas também não ajoelhar para ela. É olhar para a desigualdade e entender, sim, ela existe. É olhar para a falta de oportunidade e entender, sim, ela pesa. É olhar para a própria história e entender, sim, talvez eu tenha começado atrás. Mas começar atrás não significa terminar atrás. Significa que você precisa ser mais estratégico. Vai precisar escolher melhor suas batalhas. Vai precisar aprender a vender o seu valor.
vai precisar usar a internet como ferramenta, não só como distração. Porra, isso daqui é uma ferramenta incrível. Você vai precisar trocar desculpa por plano, vai precisar trocar pressa por construção e principalmente vai precisar continuar quando ninguém estiver vendo. Então, se hoje você está tentando vencer financeiramente no Brasil e sente que está pesado, eu não vou mentir para você. É pesado mesmo, irmão. É pesado mesmo, irmã. Não é simples, não é justo. E não vai se resolver só com pensamento positivo. Não vai se resolver só com lei de atração. Não vai se resolver com Ho'oponopono. Não vai resolver. Mas também não está acabado. A sua realidade atual não precisa ser a sua sentença final. Talvez você não consiga mudar tudo em um mês, mas consegue mudar uma decisão hoje. Consegue aprender uma habilidade. Consegue organizar melhor o seu dinheiro. Consegue parar de se comparar. Consegue dar menos ouvido para quem já desistiu. Consegue construir em silêncio. E acima de tudo, consegue não parar. Porque no fim, vencer não é só ganhar dinheiro. Vencer é quebrar um ciclo, é fazer sua família respirar um pouco melhor, é olhar para trás e perceber que você não aceitou o lugar onde a vida tentou te colocar. É transformar a dor em direção, cansaço em disciplina, revolta em movimento e dificuldade em motivo. Bom, se esse vídeo falou com você, se inscreva aí no canal. A gente fala sobre a vida real e de quem está tentando vencer, mesmo quando o jogo parece contra.